Agora, a memória, então, do cinema é fundamental pro cinéfilo, mas e a memória do cinema do terror? Eu acho que talvez seja a memória que fica mais. Com certeza. Né? Porque, enfim, eu acho que o terror talvez seja o gênero que mais tá presente na formação do adolescente, né? Quando você está se interessando ali. Né? Todo mundo começou vendo os filmes de terror ali. E aí depois... depois... cinefilia tem dessas fases, né? Total. Meio de... Total. Até uma fase meio adolescente. Total. E eu acho assim que quem ignora terror aí tá errado. Não, né? Com certeza. Não, isso é uma besteira. Né? Tá vendo, Bruno? Não. É isso aí. Não pode ignorar o terror. Não ignore o terror. Enfrentar seus medos. Enfrente seus medos. Não, a vida já tem muitas coisas pra me dar terror. Não preciso de mais uma coisa. É aquilo que a gente já disse antes. São os medos que nos fazem sentir vivos. E é o terror que é o gênero que trabalha com isso. E hoje tem tantos terrores, né? Que, enfim, é tanta coisa que é chamada de terror hoje em dia que eu acho que dá pra se encontrar o seu terrorzinho de estimação. Tem até terror medroso. Exatamente. Terror com medo de ser terror? Ah, é? Tem. Conta aí. Mas não sei se você gosta. Não. Se eu não gostar, melhor ainda. A gente vai ter conversa sobre. Mas essas coisas aí de Pearl... você tá falando mal agora há pouco. Não gosto, bom. Não me empolga, assim. Não odeio também, mas não me empolga. Mas é medroso. Não sou medroso. Não, não você, eu digo o filme é medroso. Ele tem medo de ser terror, sabe? Eu acho que ele tem... Eu acho que ele coloca a forma em cima do resto inteiro e aí as referências mais... E as referências são sempre muito vazias, né? Exatamente, forma. Assim, aí fica só o formato pelo formato, a linguagem pela linguagem. Choque pelo choque, imagem pela imagem, só que não tá tendo construção nenhuma com aquelas imagens ali mesmo. Exato. Eu acho que essa trilogia especificamente, eu acho que tem algumas coisas interessantes e tal, acho que no geral, visualmente tem algumas coisas instigantes, assim, adoro a Mia Goth, mas... pra mim não funciona tanto como o filme. Sim. E pra mim foi piorando, eu acho, assim. Quer dizer, não sei. Eu acho que o X é o melhor. É o melhor. É o melhor, que não significa muita coisa, mas acho que é o melhor. Pra mim o Maxine é mais legal. Não é o melhor, não. Aquele é o pior. Não é bom. O Pearl é muito ruim. Não tem como. É difícil, é indefensável, gente. Desculpa, não dá. É difícil a disputa. Eu não odeio o Pearl. Eu não odeio nenhum, na verdade, assim. Mas o Pearl pra mim é o que menos faz sentido, porque... Ainda mais se você quiser colocar ele dentro conversando com os outros filmes. Pra mim ele não conversa com os outros filmes. O Maxine conversa com o X, mas... Sim, bastante. Sim. Inclusive o Maxine parece que ele ignora a existência do Pearl, na verdade, né? Não, ele até tem uma questão lá na casa de psicose, né? Que aí a Pearl tá meio que assombrando a Maxine, mas aquilo se esvazia depois. Sim. Não, total. É por isso que eu digo, são sempre referências muito esvaziadas. Aparece a casa de psicose, aí tem lá a Pearl assombrando ela quase como a mãe de Norman Bates ali, só que acabou. Chega um determinado momento que ela some. Não faz mais nada com isso. Mas o episódio não é sobre Pearl. É verdade. Chega de Pearl também. Tu que puxou também, né? Eu que puxei, eu tô todo errado. Isso porque culpa não tem minha. na mesa. Culpa é minha. Mas assim, uma outra parada que vai ficar parecendo que isso aqui é entrevista. Mas não é entrevista. Mas, Chico Firman, o que é a vida? Mentira, mas Chico Firman, o que é terror pra você? O que é terror? Cara, eu acho que a nossa percepção de terror se ampliou muito, né? Mudou muito com o passar do tempo, assim. Eu até acho que hoje querem enquadrar tudo como terror e, na verdade, eu acho que estão ignorando alguns gêneros aí. Eu acho que existe um gênero no meio que é o suspense, que as pessoas não falam mais. Vira tudo terror. Os filmes de psicopata, os filmes... Enfim... claro que eles têm negociação, mas terror pra mim é o que trabalha com elementos que mexem com o meu imaginário, minha fantasia, fogem um pouco da realidade, assim. Você falou uma questão do suspense, eu vou puxar um assunto aqui que eu acho interessante pra gente discutir, então. Você não acha que o suspense, ao contrário do que você disse no sentido de estamos esquecendo o suspense, que o suspense ele é usado muito como uma categoria pra valorizar o que é terror? Poxa, não sei, talvez. É porque eu acho que hoje em dia nem se fala mais de suspense. Ou é thriller... A gente importou completamente o terror, total, né? Ou é drama psicológico. Ou é terror mesmo, né? Até porque hoje, como tem esse terror... Mas eu acho que é porque a galera meio que usa o thriller quase como um sinônimo de suspense.
Eu acho que o thriller tem essa questão de ser um filme, um gênero um pouco mais de ação também. Sim, sim. Então, eu acho que o suspense não necessariamente é de ação. Não, isso perfeito. Eu digo assim, mais como as pessoas usam o thriller. Sim. Como uma coisa não, meio... sim, pode ser. Eu acho que sim. Uma correlação alguma com suspense aí, né? É interessante que quando eu logo meus filmes lá no Letterboxd, eu boto o gênero. Sim. E aí, eu sempre fico na dúvida de thriller e suspense, às Sim. vezes. Aí eu tento Você usa valorizar tag o pra gênero? suspense. Eu uso. Boa. Mas Não sei pra quê, porque não adianta serve pra pra nada. Mas eu acho que essa que é a parada. Eu acho que são... essas questões... Esses gêneros, eles são muito imbricados um no outro, né? Cada vez mais. É porque antigamente você pegar o cinema dos anos 30, 40, os gêneros eram muito mais definidos. O cinema de monstro e tudo mais. Exatamente. Né, Não, até o drama mais, né? Assim, enfim, era difícil ter esse drama que vai pra comédia. O drama era mais drama, a comédia era mais comédia e tal. Uhum. Hoje em dia eu acho que o tráfego entre os gêneros está muito mais... Sim. Mas amplo, eu não digo mas- nem hoje em dia. Eu acho que a partir do cinema moderno, talvez, isso Não, se sim, amplie. hoje em dia que eu falo assim, hoje em dia já está sim, estabelecido, estabelecido. mas já faz um bom tempo, Sim, assim. sim. Concordo. Porque assim, eu digo que... Porque muita gente pergunta, por exemplo, Felipe, qual é a diferença de terror, horror, suspense, thriller? E é uma questão que, assim, existem essas diferenças? Existem, mas elas estão tão imbricadas entre si que muitas das características de todos esses gêneros que são muito semelhantes entre si carregam uma questão muito fundamental, que é o medo. Sim. Então, até quando me perguntam, Felipe, qual é a definição de terror? O que é terror? O terror tem como emoção específica o medo e, portanto, uma concepção do que é a vida, né? Então, o que é terror? O que é horror? O que é suspense? O medo tá ali, de Sim. alguma maneira. Existem diferenças entre eles? Evidente. Mas, sobretudo hoje, onde esses gêneros estão tão imbricados entre si, a gente consegue conceber tudo a partir dessa concepção fundamental que é o medo e, sobretudo, o medo da morte, né? Mas vocês não acham que hoje em dia até essa questão do medo tá meio diluída? Porque, enfim, com essa coisa desse novo horror, eu esqueci o termozinho. Pós-terror. Pós-terror. Terror E elevado. tal. Então tem essa coisa tipo... I Saw the TV Glow, vocês assistiram? Não assisti. Não, Mas Então, sei do que se trata. mas é isso, assim. É um filme que facilmente hoje em dia o povo vai identificar como terror. Pra mim não é exatamente terror, Sim. mas também não sei exatamente o que é. Sim. Enfim, eu acho que hoje em dia até essa questão do medo tá diluída. Eu até não falei medo quando você me perguntou, porque hoje em dia eu acho que tem uma concepção maior. Mas eu concordo, pra mim terror é o que me dá medo. Mas quando eu digo medo, eu não digo nem sobre a perspectiva de dar medo. De me dar trabalhar medo. com o medo. Trabalhar com o né? medo, lidar com o medo. Às vezes a possibilidade do medo. Porque, por exemplo, se a gente pegar o Frankenstein, do James Whale, não é exatamente um filme sobre dar medo. Mas onde o medo é Você pode interpretar como o medo do avanço tecnológico. Sim, a qualquer custo. é de pensar o medo como uma emoção específica que permeia aquela história. Né? Sim, sim. Então, no Frankenstein, nós temos um personagem que ele é... Como é que é o nome da palavra correta? Monstro renascido? Não, o cientista. Ele é um cara que está desesperançoso com o avanço tecnológico daquele tempo e, portanto, ele deseja superar Deus com essa racionalidade. Então, existe um desconhecido e desse desconhecido surge o medo do monstro, sabe? Sim. Ele tentando superar Deus e essa tentativa de superar Deus cria um monstro ali e esse monstro é a manifestação desse desejo humano, mas que traz um desconhecido ao mesmo tempo. Trazer do conhecido o desconhecido. O né? próprio A Mosca de 58, do Kurt Neumann, é um filme que ele começa como um suspense investigativo ali, tipo, por que ela matou o marido, não sei, só que aí ele vai começar indo para um lugar de suspense. O suspense vira um terror, e aí quando você vê o cara como mosca, já é um terror, é um body horror naquele momento, e termina como tragédia. Então toda essa flutuação, e é um filme sobre esse medo dos avanços tecnológicos, porque é o cara que se matou de trabalhar para construir uma máquina que deu errado e transformou ele na mosca. Então é meio que uma crítica a esse pensamento iluminista de tipo, temos que buscar o avanço tecnológico a qualquer custo, racionalidade a qualquer custo. Que é, na verdade, esse projeto romântico, né? De fazer a inversão romântica, de trazer do conhecido a natureza e a beleza do desconhecido. E eu acho que é uma outra definição interessante pro terror. O medo, como categoria específica, o medo sobretudo da morte, mas ter a compreensão de que esse medo surge
dessa figura do desconhecido, né? Sim. Que historicamente vai ter presente em algumas desses especiais que a gente vai fazer aqui, né? Os espíritos, os demônios, a figura do lobisomem, o zumbi, o monstro, Godzilla, Frankenstein e etc. Mas também a figura do desconhecido interno, os traumas, a depressão, a ansiedade, que são queixas muito provenientes do cinema de terror do nosso tempo, né? Essa figura do desconhecido mais psicológica, mais interna e tudo mais, né? Acho que é uma outra forma. E o body horror, que vai um pouco nessa direção também, de construir essa figura do desconhecido numa perspectiva mais corporal. Vai materializar essa Sim, figura. Os seus medos vão estar na sua pele, né? Exatamente, vai transformar, né, Sim. a partir desse conceito. Sim. É isso. E aí a gente vai ver no body horror muito proveniente do body horror questões de gênero, questões LGBT vão estar muito presentes, né? Até o I Saw the... Como é que é o nome do filme? I Saw the I Saw Glow. the TV Glow. É um filme que, se eu não me engano, eu não vi o filme, mas pelo que eu vi as pessoas falando, tem uma questão proveniente de uma questão de Identidade de gênero, né? gênero, é. Mas eu não acho que não é um Não, body horror, não sei se body horror, mas é um filme que traz essa coisa. Eu acho que o cinema de terror, principalmente nos últimos muitos anos, sei lá, 20 anos ou mais, é quase que obrigatório trazer alguma questão mais fundamental, uma discussão mais profunda, né? Então são filmes que não necessariamente eles vão se resolver naquela historinha de terror. Mais direta. Eles estão sempre carregados com alguma coisa ali que lança uma nova perspectiva. Principalmente essas questões sociais, essas questões de identidade de gênero, de orientação sexual. Acho que tem várias que estão... Até racial, né? O Corra se tornou um filme muito influente. Não, racial com muito. Jordan racial Peele trouxe muito isso. Uma tentativa de complexificar os temas, né? Mas você acha que é necessário complexificar para discutir? Não necessário complexificar, mas eu acho que quando você consegue esse equilíbrio de trazer um exercício mais elaborado ali para dentro de um gênero que consegue se resolver talvez mais diretamente, você adiciona uma camada que é legal, né? Sim, eu digo assim, porque é legal, os filmes mais complexos de terror também são legais, eu gosto, mas eu também eu milito nessa direção de que não é uma necessidade do terror essa complexificação, na medida em que o complexo não necessariamente significa profundidade, não significa qualidade. Não né? pode ser super complexo e não dizer nada, Isso sabe? é uma porcaria. É só ele ser confuso. Não, eu concordo totalmente. Eu acho que tem muito filme que é negócio meio muito enigmático, ambicioso, que tenta ser uma coisa, significar demais, e no final das contas ele não faz o feijão O beabá, com arroz né? lá, o beabá, a coisa mais básica, tipo o filho do Cronenberg. Eu acho que os filmes dele, pra mim, são qualquer coisa. Eu assim. não vi os filmes dele ainda. Ah, então pode continuar assim. Mas não sou fã, não.